Bom pessoal, aqui é o Joaquim de Souza do canal Técnicos de CAD e no vídeo de hoje nós vamos partilhar com vocês como fazer treliças ou hastes metálicas aqui no ArchiCAD. Então sem mais demoras, vamos àquilo que nos interessa, inscreva-te no canal, sai disparando o seu like e vamos àquilo que importa. Bom pessoal, conforme aqui vocês conseguem ver, eu já me encontro aqui na interface de trabalho do ArchiCAD. Então para fazer treliças aqui no ArchiCAD é bastante simples, qualquer modelo de treliças é bastante simples. Para tal, o que nós temos de fazer? Primeiramente nós temos de vir sobre a opção da elevação, nesse caso dos alçados, certo pessoal? Então quando vemos sobre os alçados, o que nós vamos fazer? Vamos desenhar primeiramente a nossa estrutura ou a treliça em 2D, certo pessoal? Logo que nós fazermos os 2D, já veremos de habilitar o 3D para poder visualizar os elementos, correto? Então vamos. Primeiramente nós temos de ter uma noção do qual a natureza da treliça que nós queremos fazer. Algumas informações como o comprimento máximo dela, conforme que vocês conseguem ver, a altura. Então estas informações são muito úteis e quantas são as pernas francesas que nós devemos ter ao longo do nosso modelo a suportarem as nossas hastes superiores da treliça, certo pessoal? Então para desenhar uma treliça ou asna metálica tanto quanto a de madeira é bastante simples. O que nós temos de fazer na mesma sequência é virmos sobre a opção de linhas, aqui na opção de documentação, linhas, e logo que vemos nas opções de linhas, o que nós vamos fazer? Vamos desenhar a nossa treliça aqui usando a ferramenta linha, certo pessoal? Então, para tal, o que nós temos de fazer? Simplesmente temos de desenhar a nossa ferramenta linha. Eu vou usar este modelo, conforme que vocês conseguem ver aqui, especificado cá, certo pessoal? A partir do zero eu vou desenhar este modelo. O que eu farei? Vou usar as mesmas informações, por exemplo, aqui tenho 6 metros e 12, certo pessoal? 6,12, correto? Vou digitar e vou dar Enter com a ferramenta linha. Depois, a altura eu tenho 2 metros e 38, correto pessoal? 2 metros e 38, então clico sobre esta extremidade e vou elevar até 2,38 metros, certo pessoal? Clico em Enter. Depois vou interligar estes cantos de cá até cá, correto pessoal? Então vou o que fazer? Depois daqui vou copiar este elemento em 3 partes, por exemplo. Vou multiplicar ela em 3 partes, conforme que vocês conseguem ver. 1, 2, 3, certo pessoal? Então a quarta, que é esta aqui, é a que nós vamos copiar. Então seleciono vou precisar de escape para escapar aqui e com o teclado Shift e o teclado esquerdo do mouse pressionados, seleciono uma vez, correto pessoal? Logo que eu fizer isso, o que eu tenho de fazer é multiplicar ela 3 vezes, clicando no atalho Ctrl U, me aparecerá aqui uma caixa de diálogo com a informação multiplicar, correto pessoal? E para multiplicar eu tenho de selecionar aqui a opção distribuir, certo? E aqui eu quero multiplicá-la 3 vezes, conforme que vocês conseguem ver nessa preview do lado esquerdo aqui, 3. Então, clico em OK para confirmar. E o que eu faço? Vou arrastar ela 3 vezes, mais ou menos aqui, de acordo com a natureza da treliça que nós queremos inserir, certo pessoal? Então, teclado Escape para escapar, vou com o teclado de Ctrl pressionado, vou clicando sobre elas para poder portar os elementos, certo pessoal? Então, o que vou fazer com a ferramenta de seleção, aqui habilitada, vou marcar todas elas, vou fazer Ctrl G, que é agrupar os elementos desenhados, e agora vou selecionar com o teclado esquerdo do mouse sobre os elementos outrora agrupados, e se porventura não agrupar, vocês têm de ter em mente se essa opção está desmarcada. Notem que se não está desmarcada a suspensão dos grupos, o que acontece? Habilitei a suspensão dos grupos ou habilitei, notam só ele, então ele irá marcar uma por uma. Mas notem só, se eu for a marcar, desabilitar ela e clico, ela marcou todas elas, certo pessoal? Então, novamente com os teclados, Ctrl M, Ctrl Shift M para multiplicar esta cópia e rotacionar. Clico uma vez de baixo para cima e arrasto, ela vai me copiar ou espelhar o nosso elemento, certo pessoal? E uma outra forma de fazer isso, qual é? É fazer Ctrl Z, vou fazer Ctrl Z para poderem verificar. É selecionar sobre o elemento, certo? Com o teclado esquerdo e com o teclado direito agora, clico uma vez, vou sobre a opção, aqui nas opções de mover. Na opção mover, então eu vou ver arrastar e repetir qual é? Ou rotacionar e espelhar e repetir, peço desculpas, espelhar e repetir Ctrl Shift M, certo pessoal? Então clico uma vez sobre esta opção. Logo que aparecer esse plus, a seta com o mais por debaixo, eu clico de baixo para cima, certo pessoal? Então ela vai
espelhar-me, correto? Depois que ela fizer isso, seleciono esta outra para poder agrupar para que as duas funcionem como uma só, certo pessoal? Então faço opção, ou antes disso, vou só suspender, Ctrl Z. Tem mais outros elementos, conforme que vocês conseguem ver, eu já estava a me esquecer, que nós devemos inserir, que é este aqui, certo pessoal? Então, vou selecionar sobre a ferramenta linha, com o teclado esquerdo do mouse, clico sobre este ponto e venho, termino cá. Clico sobre este outro ponto, venho e termino cá. Vou fazer Ctrl Z porque este não está muito perfeito, clico novamente, venho, termino cá. Vou sobre outro elemento e termino cá, certo pessoal? Logo que eu fizer isso, tenho de voltar a marcar todos eles para poder agrupar. Ctrl G. Agrupei o meu elemento, depois vou selecionar uma vez, vou criar Ctrl Shift M para poder espelhar, clico uma vez num dado esse ponto do meio para ela poder sair ao longo do espelho, espelhar ao longo deste ponto. Então vou subir, por exemplo, não rotaciono. O que eu faço? Vou subir o elemento, certo pessoal? Logo que eu fizer subir o elemento, vou marcar este outro lado, do lado esquerdo, o primeiro elemento criado, que espelhei para criar o segundo, Ctrl G, vou agrupar ambos, clico uma vez com o teclado esquerdo do mouse fora desse campo. Então o que vai acontecer? Eu me vejo já observando uma asna praticamente completa, certo pessoal? Mas se vocês forem a notar, se nós abrirmos, isso está sendo feito, a construção está sendo feita em alçados ou elevação, certo pessoal? Conforme que vocês conseguem ver. E se eu for habilitar o 3D, ela não aparecerá, correto pessoal? Notem só, eu habilitei o meu 3D, vou orbitar e ela não aparecerá porque eu desenhei os meus elementos em 2D, certo pessoal? E logo que eu fizer isso, vou voltar aos 2Ds novamente. Aliás, peço desculpas, queria voltar para a opção do alçado, certo? Então logo que eu desenhei aqui no alçado, o que eu vou fazer? Vou marcar ela uma vez com Shift e vou fazer Ctrl D para mover aqui do lado de cima a altura do meu elemento. E vou arrastar só um pouco aqui do lado esquerdo para poderem aparecer os outros elementos aqui à direita. Então logo que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Vou mostrar os 3 modelos de inserção das treliças aqui, correto pessoal? Então vou multiplicar a treliça em 3 partes, correto pessoal? Para serem 3 treliças, aliás, vou gerar mais 2 cópias. Clico sobre ela, faço Ctrl U, que é multiplicar, insiro 2 aqui, depois com a opção de distribuir aqui, clico em OK e vou clicar sobre um dado canto e vou arrastar até que elas se separem e gerem 3 delas e sumarizem 3, certo? Clico sobre cá, notaram? Então é isso que vai acontecer. Então logo que eu fizer isso, o que eu tenho de fazer é selecionar uma dada treliça. Vou inserir 3 tipos conforme o que eu falei. O primeiro modelo que nós vamos inserir cá, pessoal, para gerar as treliças, vou inserir a treliça de madeira, por exemplo. A primeira será a de madeira, aqui no nosso queridíssimo programa, certo pessoal? Então com a opção marcada, vou sobre a opção modelagem, certo pessoal? Desço para a opção extras de modelagem. Depois a próxima opção é vir sobre a opção Truss Maker. Depois criar treliça, certo pessoal? Agora notem se eu tento marcar ela se eu tento criar uma treliça sem selecionar o elemento das linhas desenhadas. Vamos sobre modelagem, extras de modelagem, Truss Maker, criar treliça, certo pessoal? Então notem a informação que vai aparecer. Para fazer uma treliça viga mestra, ou para fazer uma treliça ou viga mestra, deve selecionar linhas ou arcos, correto pessoal? Então eu clico sobre OK, porque não tem como ela gerar uma, sem que eu selecione as opções de linha ou outroras desenhadas, certo? Clico em OK. Clico novamente sobre a treliça, agora vou modelagem, extras de modelagem, Truss Maker, criar treliça. Clico sobre a opção criar treliça, então me aparecerá essas 4 opções. A primeira opção, essas opções, aliás, essa caixa de diálogo. A primeira opção que eu havia informado que nós criaríamos a primeira treliça seria a construção em madeira. Seleciono sobre ela e aqui tem outros atributos. Notem só está na estrutura metálica, perfil em aço, por exemplo. Por defeito vos aparecerá cá. Ela apareceu-me cá porque eu criei uma anteriormente. Então, se vocês clicarem sobre esta opção, vão notar que a opção de junção de aço desapareceu. Por quê? Porque uma treliça com opção de madeira. Depois, secção vazia, como é o caso de tubos retangulares, também ela conterá-se aqui a opção inabilitada.
quando eu venho para aqui, ela irá habilitar as outras opções aqui especificamente, certo? Então, queremos criar a primeira feita em madeira, certo? Clicamos sobre ela. Aqui tem as outras opções das propriedades, por exemplo, o tipo de linha que deverá aparecer no nosso modelo. Aqui tem os perfis das treliças, por exemplo, vocês podem visualizar a treliça que acabamos de criar. Aqui tem uma prévia, né, do nosso elemento criado, uma pré-visualização. Se for circular, também aqui atualizará e aparecerá uma treliça aqui circular, certo, pessoal? Então, aqui tem a largura dos elementos e depois tem a sua respectiva altura. Então, o que nós faremos? Haveremos de convencionar que nós temos a altura da nossa treliça, a nossa largura é 0,07, como é o caso de uma madeira existente, por exemplo, no nosso país ou em algum outro país, para a criação das treliças, e a altura pode permanecer como 0,15, correto, pessoal? Então, essa é a secção vista de corte, correto, pessoal? Então, aqui é o elemento da linha da caneta, que aparecerá a tom preto. Depois tem os outros atributos aqui, quando deveria aparecer em plantas, né? Certo? Aqui é o eixo que aparece no meio das treliças para indicar que é madeira. Depois aqui tem o tipo de elemento aqui. Então eu vou mudar esse elemento para madeira, certo, pessoal? Se for de aço, deixaríamos de aço. Então, se for em madeira, também temos construção em madeira. Então, selecionamos sobre opção e digitamos aqui M para qualquer tipo de madeira. Por exemplo, madeira pinho granulado horizontal. Clico uma vez sobre ela e notem só aqui a altura, podemos regularizar a altura que ela deverá estar a nível do piso. Aqui também é a sua altura, essa é a cota 0. Depois aqui a altura do pavimento. Então, como ela está aqui, foi criada praticamente em 3 metros, então aqui está a atualizar com 3 metros a partir da cota 0. Mas logo que eu pegar ela, se eu colocasse aí na cota 0, ela também apareceria aqui 0, correto? Então clico em OK. Depois aqui sairá a opção de eu poder salvar o meu elemento para a biblioteca, correto, pessoal? Importar ela para a nossa biblioteca. Então vou criar uma nova pasta e vou escrever assim, treliças, por exemplo. Treliças, certo? Criar. Depois dois cliques lá sobre o elemento. Aliás, clico uma vez sobre o elemento e aqui vou criar o nome do meu elemento. Por exemplo, eu vou colocar aqui a treliça, por exemplo, 0.1, certo, pessoal? Para a biblioteca. Clico em salvar. Então, logo que eu clico em OK para confirmar, aqui sai minha opção novo objeto Truss Maker foi criado na planta, correto, pessoal? Então, para visualizar ela, nós podemos habilitar o 3D ou ainda a planta de piso para podermos observar o nosso elemento criado aqui, certo, pessoal? Então, vou clicar sobre a opção 3D para vocês poderem visualizar. Aqui do canto, vou arrastar com o teclado de pan, clico uma vez o scroll do mouse e pressiono e vou arrastar para este canto, certo, pessoal? Então, esta é a nossa queridíssima treliça criada, certo? Então, já quebramos um galho enorme aqui, porque criar as treliças aqui é bastante, encontrar no Archicad ela vem já com treliças criadas por padrão, então elas não têm a chance de você poder malear ela ou alterar as propriedades dela. Então, para tal, o essencial ou o ideal acaba sendo criar uma treliça específica a seu critério, correto, pessoal? Então ela tem aqui a altura de 15 centímetros, 15 milímetros e a sua espessura, nesse caso, é de 7. Esta aqui que vocês conseguem ver na face superior. Então vou criar outra que é feita em metal, certo, pessoal? Então o que eu tenho de fazer, novamente na planta 2D, ela aparecerá aqui do canto. Notem só, faço um zoom para voltar. Ela me está a aparecer neste canto aqui, correto, pessoal? Notem só onde é que ela me está a aparecer. Está a me aparecer aqui. Então este é o nosso elemento criado, pessoal. Este aqui é o nosso elemento criado, certo? Este que vocês conseguem ver. A coloração em planta era tom de linha quase cinza, ou vinho, tom de vinho quase, então por isso ela apareceu, ou quase castanho, aliás, né? Ctrl Z para poder voltar. E vou criar mais uma outra treliça, para nós cumprirmos a meta de 3 treliças. Agora vamos no segundo elemento, certo, pessoal? Vocês conseguirão ver que aqui nós temos apenas um elemento criado. Mas em desenho 2D ela não aparece as linhas desenhadas, certo? Porque nós desenhamos ela nas elevações. Então aqui aparecerá a terceira assim que nós criarmos a segunda e a terceira, correto? Voltarei, não no 2D, não na 3D, aliás, em 2D aqui na elevação, e vou criar um outro dado tipo treliça. Clico sobre ela com o teclado Shift e vou sobre a opção, agora vou sobre a opção novamente modelagem. Venho aqui sobre a opção extras de modelagem, Truss Maker, criar treliça, certo, pessoal? Logo que eu venho sobre essa opção, vou selecionar o segundo modelo, secção vazia. A treliça com a parte interna vazia, certo, pessoal? Logo que eu fizer isso, o que eu tenho de fazer é que o elemento eu até vou diferenciar, só por questão de detalhamento, vou usar um elemento de tom azul, certo, pessoal? Para vocês poderem visualizar, para ela marcar alguma diferença. Então aqui tem as outras opções, conforme que eu já havia vos informado cá, né? Certo?
Então logo aqui vou selecionar e vou clicar em OK para poder confirmar. E as especificações dela, por exemplo, as medidas, enfim, podem ser definidas aqui. As respectivas largura do elemento, a altura dela, por exemplo. Se forem mais finas, eu posso criar uma, por exemplo, de 0.7 por 0.7 e a largura e a altura idêntica da secção deste elemento aqui, conforme que vocês conseguem ver aqui, é uma quadrada. Então essa espessura é essa medida interna essa espessura é a medida interna. Esta aqui a medida é de uma secção, de um dos lados da secção, e outra é do outro lado. Então esta aqui 0,01 é a espessura do tubo vazado, por exemplo. Eu vou colocar em 0,02, por exemplo. E para confirmar, aqui podemos também habilitar as outras opções, por exemplo, mudar para circular, contém algum diâmetro, mas nós vamos usar esta aqui, certo pessoal? Aqui simplesmente colocar os diâmetros, mas nós vamos voltar. Se é que queres ou preferes fazer uma treliça com o elemento aqui, por exemplo, em circular, tu colocas aqui um material metálico ou de madeira circular, certo? Mas caso contrário, usas mesmo. Caso contrário, faças mesmo uma com a especificação de uma retangular, enfim, a teu critério, certo? Então clico OK para poder confirmar. Novamente eu vou salvar na pasta que estava escrito treliças, esta aqui que nós criamos recentemente, e vou colocar em treliça, o nome vai ser treliça 02, por exemplo. Treliça 0.2, certo pessoal? E clico em salvar. Novamente a informação, novo objeto, Truss Maker foi criado na planta. Vou clicar sobre ela para confirmar. Venho sobre o 2D primeiro para verificar a criação dela, a existência atual dela, que é esta aqui, vocês conseguem ver. Vou fazer só um zoom, seleciono sobre ela, aqui vou selecionar ela e vou arrastar um pouco, ou vou manter até lá para não poder alterar as opções da informação. Notaram? Tom vermelho aqui a primeira, castanhado aliás, tom azul. Agora vou criar uma com especificação com uma propriedade de tom verde, certo pessoal? Que é a terceira treliça. Volto novamente aqui sobre 2D, ou vou habilitar 3D para vocês poderem visualizar. Notem só, já temos duas treliças aqui inseridas, certo pessoal? E agora vou criar a terceira treliça, correto pessoal? Clico sobre 2D e vou sobre a opção, aqui vou sobre a elevação, certo? Depois que eu chegar sobre a elevação, notam também que ela atualizou e aparece. As linhas ainda encontram-se mantidas cá no extremo. Então vou criar a terceira que é com material metálico perfil, ou com os materiais de perfil, com perfil, certo pessoal? Então clico sobre ela, a terceira treliça, vou sobre a opção modelagem, extras de cobertura, extras de modelagem, peço desculpas, Truss Maker, criar treliça, certo? Clico sobre ela e agora vou sobre perfil em aço, certo? Cliquei sobre ela, aqui tem as propriedades dela, eu vou manter assim por padrão, de acordo com a configuração que se encontra aqui padronizada. Então aqui tem outras propriedades que eu posso vir a alterar os tipos de perfil, certo pessoal? Mas eu vou deixar com perfil em I, e não em T, nem em L, nem em U, nem em outros perfis duplos aqui, certo? Vou criar uma com perfil em I, certo? Clico sobre ela, depois aqui tem as outras opções especificadas do I invertido ou em posição do I na condição de 1H, por exemplo, certo? Então aqui são as opções que nós podemos criar. Depois aqui tem a junção do aço, por exemplo, as propriedades que nós podemos usar, as junções, as placas, se houver algum tipo de junção entre outros elementos, isso eu vou mostrar nas outras sequências, por exemplo, os elementos de prendimento, né, as placas de junção, como é que nós devemos colocar o tipo de geometria, tudo isto preconfigura-se cá, certo pessoal? Então, para avançar, eu vou clicar sobre as opções para poder avançar, certo pessoal? Clico em OK para poder confirmar. Depois vou colocar aqui o nome treliça 0.3. Treliça 0.3, certo pessoal? E novamente clico sobre essa pasta que nós estamos a criar aqui as treliças e tenho de selecionar aqui para a biblioteca a pasta para ela poder me agrupar os elementos, certo? Clico em salvar. Simplesmente não alterei a cor do material para poder diferenciar da outra, mas sem problema. Então vamos avançar em OK. Criou-se o terceiro e vou colocar aqui na opção do resto de chão para vocês poderem apreciar. Então saiu por padrão a tom azul, porque era o tom anteriormente por nós criado, certo pessoal? Então, para criar as treliças, vocês conseguiram ver, essa é a terceira treliça que encontra-se aqui atualizado. Então vou abrir aqui as opções do meu 3D para poder visualizar a última aqui de perfil. Então só tem uma coisinha que eu não fiz, acabei não mudando a propriedade dela para aparecer com o elemento, as propriedades dela para não poder aparecer com os elementos feitos em aço, por exemplo. Mas isso é simples, isso é de menos, eu posso selecionar para poder mudar as propriedades dela. Seleciono uma vez, vou aqui sobre as propriedades, aqui onde tem madeira eu clico e procuro sobre a opção aço, certo pessoal?
Então, por exemplo, vou colocar a opção metal, clico em M e vou procurar o metal em aço inoxidável, por exemplo. Clico em OK para confirmar e a propriedade já foi atualizada. Esta que vocês conseguem ver foi feita em metal do tipo aço. E esta também, conforme que a gente criou, é uma do tipo metálica, então temos de selecionar ela. Depois que nós selecionamos, vemos as propriedades aqui, as definições da caixa de diálogo e vamos selecionar a opção do tipo de metal. Também clicamos, não desta vez, não um aço metal inoxidável, mas apenas o metal aço. Clico em OK e confirmo. E logo que eu fizer isso, pessoal, aqui conforme que vocês conseguem ver, volto aqui um pouco, faço zoom. Então, para nós mostrarmos alguma característica específica, selecionar os nossos elementos aqui, vou sobre a opção 2D e vou fazer algo diferentezinho aqui só para poder vos ilustrar melhor ainda como é que ela funciona. Então vou selecionar este elemento aqui conforme que vocês conseguem ver, afastar a linha do alçado para cá para não interferir. Seleciono o nosso querido elemento aqui, dos alçados, né? Faço uma cópia, Ctrl U, e vou multiplicar umas 5 vezes, por exemplo. Vou marcar até todos eles para vocês poderem visualizar. Alçados aqui, certo? Faço Ctrl U e multiplico 5 vezes, distribuir e arrasto todas elas para cá. Então vou só abrir para vocês visualizarem os nossos elementos aqui inseridos, certo pessoal? Então estes são os nossos exércitos. Então vou só criar um diferencial aqui, seleciono sobre ela, vou clicar sobre a ferramenta documentação para poder fechar, abro a ferramenta modelagem, vou sobre o elemento de cobertura e sobre a opção aqui eu me encontro, vou colocar aqui por exemplo 39 graus. Então, depois que eu coloco 39 graus, seleciono um dado tipo de cobertura, para este aqui que eu me encontro precisando. Então faço isto, faço zoom, clico sobre essa opção, só para fazer um testezinho rápido. Vou selecionar este modelo aqui. Vou selecionar um dado modelo especificado. Clico sobre a ferramenta de cobertura. Clico sobre este elemento aqui e seleciono este segundo modelo de cobertura, certo pessoal? E clico uma vez com o zoom feito, clico uma vez sobre este ponto e arrasto até cá. Depois vou arrastar dessa extremidade até outra para poder inserir a nossa cobertura aqui, certo pessoal? Clico sobre ela e habilito o 3D para poder me visualizar. Esta é a nossa cobertura inserida, pessoal. Com a tecla do Orbit, vou abrir a opção do Orbitar. O que eu vou fazer? Vou selecionar a cobertura uma vez. Depois venho sobre as propriedades dela, aqui, vou até só reduzir. Clico sobre a caixa de diálogo da definição, por exemplo. Clico sobre essa opção para poder habilitar a ativação. Nota que se eu estou aqui, não consigo alterar as propriedades cá. Seleciono sobre a primeira e vou alterar para 0,03 simplesmente cá, certo pessoal? Depois que eu coloco 0,03, eu vou clicar em OK para poder confirmar. Uma outra coisa que aqui é importante fazer, faço com o teclado Ctrl D para poder arrastar. Clico sobre ela e elevo para cima, certo pessoal? Então vou clicar com a tecla de orbitar para vocês poderem ver como é que ela está, certo? Então isso que vocês se encontram observando aqui. Caso vocês queiram passar mais alguns centímetros, porque aqui vem as madres, né? Porque as madres encontram-se correndo nessas opções de cá. As madres vão correr por debaixo das asas, das treliças, certo pessoal? Então as madres vão correr por debaixo dela. O que eu vou fazer? Vou colocar em 2D, vou abrir novamente a elevação, certo pessoal? Depois que eu abrir a elevação, vou fazer um pouco de zoom, marco sobre a cobertura a partir deste canto visível cá e vou elevar ela um pouco para poder exceder um pouco o limite da cobertura. Só a nível de explicação, certo pessoal? Ctrl D e coloco ela aqui. Mas nesse intervalo, vocês sabem, se eu elevo um Ctrl D mais uma vez só para verificar algo, nesse intervalo vocês sabem onde começam a vir, por exemplo aqui, os elementos. Vou só usar a ferramenta linha para poder indicar algo. Seleciono a ferramenta linha cá, com o teclado aqui, selecionar desse tipo de modelagem, deste modelo. Então aqui o que vê? Acontece que ela vem deste jeito aqui. Ela vem desta forma. Vou selecionar ela, Ctrl E para poder rotacionar. Faço isto. Com Ctrl E eu consigo rotacionar, clico uma vez e vou rotacionar paralelamente a esta outra inclinação e devolvo ela um pouco para aqui. Posso elevar um pouco. Então normalmente ela vem nessa condição. Vou fazer Ctrl U. O número de cópias que eu tenho aqui, 1, 2, 3 e 4. Vou fazer 4 cópias. Insiro 4, distribuir. Depois vou arrastá-la para aqui. Então, Ctrl D para poder mover até esses cantos. Idealmente ela vem nesta condição, certo pessoal?
idealmente ela acaba vindo nesta condição, certo? Esta condição. Então, o que eu vou fazer? Então, já nos encontramos aqui, praticamente a nossa estrutura de cobertura. A estrutura de cobertura da nossa área. Ctrl Shift M para poder espelhar. E vou clicar aqui no centro e vou rotacionar. Elas vão me aparecer por outro lado, certo, pessoal? Então, isso que vocês conseguem encontrar. Vou salvar o meu arquivo para poderem verificar. Esta é a característica do nosso modelo, mas só por exemplificação eu vou devolver aqui para poder Ctrl D, vou devolver para baixo. Então, idealmente estaria assim, com as madres inseridas aqui nesses pontos, certo? Mas eu só a nível de exemplificação vou fazer ela sem as madres. Ctrl D, vou mover para cá, vou elevar um pouco para que ela me saia um pouco da cobertura e vou fazer 3 cópias. Ctrl U, vou fazer 2 cópias, aliás. Coloco aqui e simplesmente venho e arrasto até esse canto, certo, pessoal? Das cópias que existiram, nós conseguimos gerar mais 3 cópias aqui dos nossos modelos a intersetarem-se. Então isto que vocês conseguem ver, pessoal, certo? Então é bastante simples, conforme que vocês conseguiram ver. Desenhar os nossos elementos aqui é bastante simples. Vejam só, coisa linda do Senhor. Até dá graça a ser coberto por ela, né? Então, pessoal, sobre a estrutura de coberturas, asnas, aqui é bastante simples. É isso que vocês se encontraram vendo. Vou só orbitar para vocês poderem observar esta questão que nós nos encontramos verificando aqui. Então, só um alertazinho de spoiler. Trabalhem para poderem chegar a esse nível de detalhamento. E como havíamos salvo a nossa treliça aqui no Arriscado, então para encontrar ela é bastante simples para usarmos para projetos futuros, bastando virmos aqui sobre a opção de objetos, aqui sobre a opção do modelo, selecionar a ferramenta objeto, clicamos sobre ela e aqui nós podemos pesquisar, por exemplo, treliças. Vejam só, treliças. Digito treliças. Então notem só, eu clico sobre a opção treliças aqui. Vou só verificar. Logo que antes de eu terminar de digitar, aparecem os nossos elementos aqui, certo, pessoal? Então aqui nós podemos previsualizar o nosso modelo. Aqui, podemos clicar sobre a opção 3D para poder aparecer. Clique sobre a opção treliça, desculpa. Então aqui nós conseguimos visualizar a nossa treliça. Treliça 02 é esta aqui. Treliça 03, 0.3 é esta aqui. Então estas são as nossas treliças. Caso queiramos inserir em alguma outra parte do nosso projeto, clicamos aqui sobre a opção Bibliotecas embebidas, onde é que ela se encontra inserida, certo, pessoal? Aqui na opção Biblioteca embebida, onde tem a nossa pasta de treliças. Clicamos sobre ela 2 vezes, então ela abrirá cá as nossas opções de treliça. É esta de cá de baixo, peço desculpas. Então notem só treliça 02, vou só habilitar um pouco aqui para poder aumentar. Treliça 0.1, 0.2, 0.3. Então já se encontra salvo na nossa queridíssima biblioteca embebida aqui do Arriscado. Então, pessoal, se quisermos usar, ele é bastante simples. Basta selecionar a qual que nós queremos usar. Por exemplo, queremos usar a treliça do tipo 2 aqui. Clico em OK. Vou sobre os 2Ds. Vou afastar cá e vou clicar aqui. Então inserir a nossa treliça, certo, pessoal? Então esta é a nossa treliça. E vou só abrir aqui o 3D para vocês poderem visualizar. É aquela lá do canto que foi inserida. Vou só orbitar para poder girar em torno do modelo. Então a nossa treliça, qual ela era? É esta de cá. Então uma outra coisa importante que pode também se observar aqui dentro, encontra-se inteiramente ligado ao que? A propriedades dos elementos criados, da treliça nesse caso. Conforme que eu havia vos dito, então se você tem uma treliça padrão aqui, se você não consegue criar uma treliça, acaba tendo vários problemas, porque você vai encontrar treliças que estão cá por defeito ou por padrão, como elementos da biblioteca. Clique sobre ela e veja as pastas da opção treliças, por exemplo. Então clico sobre a opção da biblioteca e eu vou abrir aqui as bibliotecas incluídas, vinculadas do saudoso Arriscado. Então vocês se encontram aqui observando. Então vejam só se eu digito a opção aqui treliças, por exemplo. Clico sobre qualquer uma das treliças que existe cá, qualquer modelo. Você pode desenhar qualquer modelo com a linha e depois selecione sobre ela e vai sobre a opção Truss Maker e cria. Vejam só se eu quero inserir esta. Por exemplo, tem esta de cá. Eu estou aqui, acabo nas opções de configuração dela, acabo tendo inúmeras propriedades em alterar as características e manusear as medidas dela, certo? Então o ideal acaba acontecendo que tem sido a opção de criar, segundo que vocês conseguem encontrar. Então não tem informações de alteração aqui das propriedades, vocês vão encontrar que elas estão aqui por defeito já inseridas. Então você tem dificuldade de manusear ela até o ponto de criar condição para ter o projeto. Veja o ângulo 30 graus, não é possível alterar a altura e a largura dela, por exemplo. Dificilmente você consegue alterar aqui. É possível personalizar, mas acaba sendo ideal você criar uma específica que se adeque ao teu projeto. Pessoal,
concordam com isso, se eu estiver certo. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dele, o que acharam da opção de criação de treliças aqui no Arriscado. Então, sem mais demoras, pessoal, valeu, falou, fui. E inscrevam-se no canal e saiam disparando vossos likes, ativem o sininho, fiquem ligados para que todas as novidades que nós pudermos produzir cheguem até o vosso encontro. Então, quanto ao projeto, talvez tenha alguma curiosidade em relação a ela, é essa coisinha simples que vocês se encontram observando aqui. Então, sem mais demoras, pessoal, valeu, aqui é o Joaquim de Souza, não se esqueças, inscreva-te no canal, sai disparando o seu like. E para o vídeo de hoje foi isso, sai metralhando no seu like e que até a próxima ocasião e que Deus vos abençoe.